Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão. Manuel de Barros. Olá para todas e todos. Meu nome é Fabiano Azevedo, sou camponês, biólogo e educador. Vou estar aqui compartilhando um pouco das vivências e experiências que eu tenho construído no projeto da Agroecovida na trajetória desse um ano. O projeto Agroecovida é um espaço de práticas agroecológicas localizado na região serrana na comunidade rural do Vale do Bonfim, Petrópolis, Rio de Janeiro. Tem como objetivo a produção de alimentos com base nos princípios da agroecologia camponesa, que unem saberes ancestrais de cultivos, regeneração natural do solo, aumento da biodiversidade de plantas e animais e o cuidado com os recursos hídricos. Esse processo de transição agroecológica vem se consolidando por etapas desde 2008 e aos poucos foi deixando de utilizar os pacotes químicos, agrotóxicos e adubos sintéticos, dando lugar a inúmeras formas mais ecológicas e integrativas na produção de alimentos. Todos esses aprendizados ocorreram a partir de trocas de saberes e de experiências com instituições e agricultores e agricultoras locais e de diversas partes da América Latina. A partir de janeiro de 2020, os cultivos foram ampliados, já que os aprendizados nesses 12 anos nos deram segurança para continuarmos a transição agroecológica. Construir múltiplos aprendizados que unam produção de alimentos, saberes ancestrais, relação de cuidado com a Mãe Terra. Integração de todos os seres que compõem o agroecossistema para o alcance de um equilíbrio harmonioso, sendo esta cooperação o ponto central para encontrarmos o bem-estar do corpo e da alma. Afinal, o que é agricultura camponesa? Ressaltamos aqui a importância e resistência dos camponeses e camponesas, que mantém viva a agricultura camponesa, como uma das práticas mais diversificadas de produção de diversas expressões do campo, como cultura, troca de saberes ancestrais, intercâmbios de experiências, produção diversificada de alimentos sem veneno e outros químicos, para o consumo próprio e para comercializar de forma justa. Modo de vida intimamente relacionado com os ciclos da natureza, possibilitando nos dias atuais uma das propostas e formas sustentáveis de viver no campo sem explorar seus recursos, gerando biodiversidade local. A arte de se conectar com a natureza, ela passa por essa relação mais íntima com a terra. Não é a gente estar apenas em um ambiente verde, de lazer, de cachoeira, no meio da floresta, onde a gente às vezes vai visitar. A nossa proposta aqui, com a produção de alimentos, é essa relação com todos os seres que habitam aqui o local. Desde as plantas espontâneas, que muitas das vezes são chamadas de ervas daninhas, que elas não são, nem sempre elas são bem-vindas, né, na nossa produção. Muitas das vezes elas acabam atrapalhando quando a gente não consegue se relacionar bem com elas, como também os insetos, né, cobras, aranhas e tantos outros seres que habitam um espaço como esse, que antes era floresta e que quando os humanos brancos chegam aqui nessa região, eles devastam tudo e começam as práticas
de pasto, criação de animais e até que vem também a agricultura. Então a gente tem que utilizar todas essas práticas que a gente pode chamar de arte, né? A arte de produzir alimentos, porque é isso, a comida está muito ligada a todas as questões e as expressões culturais, né? As pessoas se reúnem, né, para uma festa, para um evento, né, para ir a um concerto, para ver uma peça, né, tanto também para ir à praça, ver alguma manifestação cultural, e sempre tem a questão do comer. Então a gente tem que pensar que a produção de alimentos ela não é simplesmente uma técnica, onde a gente vai colocar sementes, insumos e ela vai produzir. Não, tem toda uma dinâmica de arte, né? De desenho, de cuidado, de um colorido, né? A paisagem ela fica totalmente modificada, né? Vira um quadro vivo. E isso é algo que a gente tem que preservar e que a gente tem que multiplicar. Então, a Agroecovida tem, né, como objetivo trazer essa reflexão, né, da arte, da educação, do meio ambiente, né, e de outras práticas sustentáveis para que a gente possa aí, continuar bem nessa nossa trajetória de vida. Caminho, ando e corro. Caminho, ando e corro. Para chegar aonde? Para chegar aonde? Caminho, ando e corro. Caminho, ando e corro. Para chegar aonde? Para chegar aonde? Caminho, ando e corro. Para chegar aonde? Uma outra relação super importante é com o tempo. Como que a gente divide o nosso dia entre tantas tarefas que a gente tem para fazer? Aqui a nossa relação está intimamente ligada com o tempo relógio, mas também com o tempo clima, se está quente, se está frio, se está chovendo, se está sol. Então tudo isso tem influenciado todas as atividades. E a gente pensa, né, o quanto que para cada planta tem um tempo para germinar, para crescer, para colher. As estações do ano também. As plantas elas não se desenvolvem no decorrer de todo o ano. Existem aquelas estações, aqueles meses que são mais favoráveis para elas. Então tudo isso a gente tem que pensar, a gente tem que refletir. E para isso a gente tem que estar conectado com a natureza, com o lugar e principalmente com essa atividade da agricultura, essa atividade do meio ambiente. Então isso é muito importante. Então, se a gente quer plantar, se a gente quer cuidar de qualquer planta, a gente tem que ter paciência, porque ela vai se desenvolver no tempo dela. Aqui a gente trabalha com todos os produtos naturais, então não tem nenhuma intervenção química que vai alterar esse desenvolvimento das plantas. Outro fator também para a gente poder pensar é a questão dos resultados. A gente não fica totalmente ligado e conectado no presente. A gente quer pensar daqui a um mês, 2 meses, qual vai ser o resultado do meu trabalho, do meu plantio, daquilo que eu estou me dedicando. Então isso é algo que a gente precisa realmente pensar, porque a natureza, ela tem uma outra organização. De repente está tudo seco, como semana passada estava aqui, e aí hoje já choveu alguns dias, já está tudo verde, já está tudo modificado. O quanto, né, que tem uma mudança, mas é uma mudança a partir do tempo dela, e não a partir do meu querer. Por mais que eu possa colocar um aspersor para irrigar, não é a mesma coisa que a chuva. Então, por mais que eu queira plantar uma planta numa estufa, não é a mesma coisa que ela estiver no ar livre, pegando sol, pegando chuva.
Então a gente tem que pensar que essa relação é totalmente diferente e que não é compatível com a nossa organização humana. Felizmente não é. E por isso que nós temos tantos problemas entre nós e também tantos conflitos com a natureza. Porque não tem essa compatibilidade. E olha que nós somos natureza. Nós não somos um ser à parte. Nós estamos dentro, nós estamos integrados. Mas toda a nossa relação é uma relação de manipular. A gente quer manipular as florestas, a gente quer manipular todo o bem comum, como a água, como o solo, como tantas outras coisas. E a mensagem que eu deixo para vocês, para a gente poder aí refletir durante esse período de pandemia e de tantas dificuldades, é essa: a gente precisa silenciar-se, a gente precisa parar, a gente precisa ouvir o que a natureza tem para nos falar. E ela fala, ela se expressa. É só a gente querer observar.